Estou começando o nosso encontro. Vou convidar vocês para a gente fazer um relaxamento, uma meditação. Então, a gente convida a encontrar uma postura confortável, relaxada, que tu te sinta bem. Fecha os olhos ou direciona para o chão, como tu achar que fica melhor para ti. E agora leva a tua atenção para a tua respiração. Sente o movimento do ar entrando, do ar saindo. Perceba o ar entrando, indo em todas as partes do teu corpo, até o dedão do pé, voltando até a cabeça, voltando para o coração. Esse ar fazendo todo esse movimento e saindo de novo pelo nariz. E agora leva a tua atenção para a expiração. A cada vez que esse ar vai saindo, ele vai relaxando, relaxando a cabeça, relaxando os ombros, relaxando o peito, relaxando a barriga, relaxando as pernas, relaxando os pés. O ar sai e relaxa teu corpo. Soltando a respiração, trazendo a tua atenção para todo o teu corpo, para o espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Tudo bem aí, menino?
Então, a gente parou na 194, né? O cura dos maus tratos, de maus tratos. Como dá para perceber, a autocompaixão terna tem um papel importante na autocompaixão. Depois de fazer o máximo que pudermos para nos defender, precisamos nos voltar para dentro e abraçar nossas feridas com compaixão, equilibrando o yin e o yang. Quando as pessoas nos maltratam, seja uma filha adolescente que nos diz palavrões, um chefe que nos paga um salário injusto, um sócio que nos trai, ou um pai que abusou de nós, isso machuca profundamente. A autocompaixão terna nos fornece o respeito, a consideração e a segurança que não recebemos de outras pessoas. É importante não pularmos a etapa de nos acalmar e nos confortar quando somos maltratados. Às vezes, quando ficamos com raiva de outras pessoas ou reagimos de alguma forma firme, deixamos uma criança de castigo. Entrarmos com uma ação judicial, terminamos um relacionamento. Nós não enfrentamos nossos sentimentos latentes de mágoa ou tristeza. Mesmo que a ação feroz seja extremamente necessária, não queremos usá-la como uma forma de nos proteger de nossa dor. Pode ser mais fácil concentrar nossa raiva na pessoa que causou o mal do que lidar com os sentimentos mais vulneráveis, como a tristeza ou rejeição, que estão abaixo dessa raiva. E indo ainda mais fundo, geralmente encontramos as necessidades que não estão sendo atendidas: justiça, amor, conexão, respeito ou segurança. Não podemos confiar naqueles que nos prejudicaram para satisfazê-las. O desejo que eles mudem é muito irreal. No entanto, com a autocompaixão terna, podemos nos curar diretamente e atender a muitas das nossas necessidades que foram desconsideradas pelos outros. Quando estamos sendo prejudicadas, precisamos de proteção e cura. Uma não é completa sem a outra. Acho que é muito que a gente estava falando, né, nos outros encontros, né, de não esperar o outro, né, de tentar curar o que a gente tem, né, acho que muito que a gente falou. Depois tem a prática, né, que a gente fez já, e aí a gente vai para a página 200. Querem compartilhar, trazer alguma percepção dessa fala que a gente teve agora, da cura dos maus tratos? Ou tá tranquilo? Tá Aline, tranquilo? Você passou, eu acho que eu estou fazendo confusão com algum outro grupo, sobre a lista de necessidades. Não. Ah, depois eu vou passar no grupo da comunicação não violenta, muito legal. E Sim, eu acho que é uma coisa que ela colocou aqui, que às vezes a gente tem dificuldade em alguns momentos de, sei lá, raiva, sentimentos assim, qual é a minha necessidade, o que, que eu não estou sendo atendida, né? Eu acho que isso é uma riqueza também para a gente começar a nos conhecer melhor, né? sim. A gente está atento, né? Hoje, quando eu vinha vindo agora no carro, né? E aí eu prestei atenção assim, nossa, eu não fiz nada para mim hoje. Uhum. Eu não meditei, eu não fiz atendimento, né, energético para mim, eu não descansei,
porque simplesmente eu, desde que eu acordei, eu não parei, não tive como parar, né? E nem consegui fazer tudo que eu precisava fazer no trabalho, que era as coisas de fórmula, sabe? Fórmula integral, suplementos, essas coisas assim que ocupam mais espaço, né? Só que eu só prestei atenção assim, eu vi que estava na correria, mas eu só percebi quando eu vinha vindo. E quanto o corpo já pede, né? Isso. Quando tu não faz nada, tu sente assim, parece que tu tá mais cansada ou necessitando de tempo. Não é nem cansada, porque eu não tô cansada. É uma coisa assim, tô precisando de tempo meu, né? Tô precisando de mim mesma, algo assim, né? E esse é o desafio, né? Como é que a gente vai achar esses tempinhos? Eu sempre tenho, mas hoje foi um dia que foi assim, sabe? Tipo, um bololô, assim. Ai, ai. Mas faz parte, né? Faz parte. Uhum. Agora depois vou ter tempo, mas é que no meio do. A gente tem que ter essas paradinhas, né? Eu li algum livro que eu não me lembro, não tenho ideia que livro era, mas eu me lembro que falava assim que tu fazia umas paradinhas, né, no Aham. corpo. Tipo assim, não é nem de práticas de meditação, né? Tipo, chegar e se deitar, né? Tipo, um pouquinho, né? Voltar, né? Isso faz muita diferença no corpo. Muita, né? Muita diferença. Mas sim. Mas é isso. Hoje faltou um pouco de autocompaixão aqui para mim. Entender suas necessidades. Hoje o relógio sucumbiu. Mas vamos lá. Proteção ou hostilidade? Quando estamos nos protegendo e o yin e o yang estão fora de equilíbrio, a autocompaixão pode assumir uma forma prejudicial à saúde. Em vez de nos concentrarmos na prevenção de danos, acabamos nos concentrando em atacar a pessoa ou o grupo que está causando dano. Como resultado, nossa ferocidade tende a se tornar agressiva. O que causa sofrimento e, portanto, mina a compaixão? O que determina se a clareza corajosa e poderosa é uma expressão de amor ou de agressão? A diferença está na intenção subjacente de nossas ações. Elas existem a serviço de aliviar o sofrimento ou a serviço da retaliação. Elas vêm do seu coração ou do seu ego? Se a ferocidade vem de um lugar que protege o senso de autovalorização, pode se tornar emocionalmente violenta. Podemos pensar que estamos nos defendendo quando respondemos com um comentário cortante à pessoa que simplesmente nos surpreendeu. Continue revirando os olhos, você pode eventualmente encontrar um cérebro. Ou quando chamamos um político na TV de babaca. Mas, na verdade, estamos apenas dando espaço para a má vontade. Entretanto, quando o amor está presente em nossa resposta, a nossa intenção está enraizada no desejo de ajudar. Torna-se uma força potente direcionada a um bem maior. Podemos denunciar um comportamento prejudicial e tomar medidas para evitá-lo sem tornar isso pessoal. A compaixão está enraizada na conexão, mas quando nos esquecemos disso e reformulamos aquilo que representa uma ameaça como o outro, isso cria uma mentalidade destrutiva. Nós contra eles. Infelizmente, é isso que está acontecendo com a incrível polarização política nos Estados Unidos, tornando quase impossível o nosso governo funcionar.
Para que nossa ferocidade possa ser compassiva, precisamos reconhecer que, embora a violência física, social e emocional tenha que ser interrompida, aqueles que causam danos ainda são humanos. Claro, o reconhecimento da humanidade comum também não deve ser usado como forma de negar diferenças. Algumas pessoas usam o slogan "Todas as vidas importam", como uma refutação de vidas negras importam. Mas isso realmente não honra a humanidade comum. Apenas ignora a história da opressão racial, a brutalidade policial e a desumanização dos negros em particular. A autocompaixão feroz reconhece distinções, incluindo as diferenças cruciais na origem e quantidades de experiências sofridas por indivíduos ou grupos. Ao mesmo tempo em que reconhece a teia poderosa da humanidade, que nos conecta a todos, às vezes a clareza valente e poderosa pode se transformar em justiça própria. Se perdermos a aceitação da mente aberta que a autocompaixão terna nos proporciona, podemos ficar muito seguras de nós mesmas e da nossa capacidade de sabermos a verdade. Quando nos fixamos em determinar o certo ou o errado, isso pode de fato trabalhar contra a nossa habilidade de ver claramente. No entanto, se mantivermos a mente aberta, podemos identificar mais facilmente o comportamento prejudicial e falar a verdade, mesmo quando reconhecemos a possibilidade de estarmos enganadas na nossa opinião ou de que alguém possa ter uma perspectiva diferente. Quando a compaixão feroz e eterna estão integradas, nos protegendo contra o mal, a força protetora que surge é poderosa, além do que podemos medir. Como Martin Luther King Jr. escreveu, o poder sem o amor é imprudente, é abusivo, e o amor sem poder é sentimental e anêmico. O poder no seu melhor é o amor implementando as demandas de justiça. E a justiça em seu melhor é o poder corrigindo tudo que se opõe ao amor. Hoje eu vi um vídeo, mas estou pensando aqui se eu conto, mas eu não vou lembrar o nome das pessoas. Eu sei que é daqueles do chefe de cozinha, que tem acho que é Giovana, ela é professora, não sei se é, um que é todo tatuado, e aquele chefe. Ah, O Masterchef? eu acho que é. Bom, enfim, eles estavam numa competição e eles analisando os três. E aí ficava aquele pessoal lá em cima, no mezanino. Tinha uma menina, ela ficava assim, ó, nossa, que palhaçada isso aqui. Nossa, agora a queridinha dele vai lá. Agora é isso, agora é aquilo. Então, ela estava na cozinha, assim, mas assim, fervilhando, assim, como um contra o outro. Aí esse que é todo tatuado, perguntou para ela assim: parece que você está incomodada aí. Aí ela falou assim: eu estou incomodada. Aliás, eu nem queria ter vindo participar. Aí ele falou assim: mas por que você fez a sua inscrição? A Célia travou.
Pensei que fosse eu aqui. A minha internet está ruim, mas a dela travou. Acho que é a nossa região, viu? É, eu fiquei parada aqui. É, Vamos esperar um pouquinho. Foi engraçado. é, Ah, acabou a força aqui, ela disse. Ai. Vamos indo, então, depois qualquer coisa a gente volta e escuta ela. é, Então, a gente continua ali, autocompaixão e justiça social, na 201. Martin Luther King Jr. se inspirou em Mahatma Gandhi, um dos agentes mais eficazes para a mudança social do século XX. Tanto a compaixão feroz quanto a terna infundiram-se na abordagem de Gandhi para lutar por justiça. Ele defendeu uma forma de resistência não violenta, chamada de Satyagraha, literalmente força de vontade ou força do amor, em hindu, para libertar a Índia do domínio britânico. Gandhi fez a distinção entre Satyagraha e a resistência passiva, argumentando que esta última pode vir do medo. E Satyagraha era uma arma dos fortes, que exigia bravura e coragem incríveis. Embora possa ser mais fácil odiar e atacar opressores, é autodestrutivo prejudicar os outros como meio de acabar com o sofrimento pessoal. Também é contraditório usar métodos injustos para obter justiça ou a violência para obter a paz. É por isso que a força do cuidado deve ser focada diretamente na prevenção do dano, no lugar de atacar a pessoa ou pessoas que o causam. Como disse Gandhi, odeio o pecado e não o pecador. É um preceito que, embora fácil de entender, raramente é praticado. E é por isso que o veneno do ódio se espalha no mundo. É muito apropriado resistir e atacar um sistema. Mas resistir e atacar seu autor é o mesmo que resistir e atacar a si mesmo, porque somos todos filhos de um mesmo Criador. Utilmente, a frase odeio o pecado e não o pecador foi cooptada por certos fundamentalistas que acreditam que a citação vem da Bíblia, mas não vem. E a usam para justificar sua discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. Os fundamentalistas argumentam, mas sua ideia de pecado, neste caso, é um comportamento que não está em conformidade com as estreitas normas definidas de gênero e sexualidade, e não um comportamento que não prejudica ninguém. A compaixão rejeita o dano e não a inconformidade. A não conformidade aos padrões dominantes de comportamento heterossexual de gênero não causa o dano, mas o oposto. É uma expressão corajosa de amor e autenticidade. Distorcer as ideias de Gandhi para justificar a discriminação desta forma apenas desonra a intenção. É por isso que a clareza é tão essencial para a autocompaixão feroz. Precisamos ser capazes de distinguir o dano real das normas sociais desenhadas para manter a opressão em seu lugar. Quando nos protegemos num lugar de compaixão, podemos ser firmes, inflexíveis, mas amor em vez de ódio em nossos corações. Esse sentido de autocompaixão feroz formou a base da Marcha das Mulheres de Washington em 21 de janeiro de 2017, um dia especial que Donald Trump foi empossado presidente. Pessoas ao redor do mundo estavam furiosas com Trump.
depois que áudios infames foram vazados no Access Hollywood, programa de TV, nos quais ele se gabava de assédio sexual. Você sabe que me sinto automaticamente atraído pela beleza. Eu apenas começo a beijá-las. É como um imã, apenas beijo. Nem mesmo espero. E quando você é uma estrela, elas permitem que você faça isso. Você pode fazer qualquer coisa, agarrar pela xereca. Você pode fazer qualquer coisa. No entanto, o objetivo das organizadoras não era bater em Trump, era demonstrar apoio ao tratamento justo e aos direitos das mulheres, realizando um protesto não violento na tradição dos movimentos do passado. Também pretendia mostrar apoio a outros grupos que estavam sendo discriminados em razão da raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, status de imigração ou religião. A Marcha das Mulheres bateu recordes, o maior protesto de um único dia na história dos Estados Unidos, com aproximadamente 5 milhões de pessoas participando em cidades de todo o país. Combinando cuidados com a determinação feroz ao se levantar contra a injustiça. O movimento foi incrivelmente pacífico, sem prisões relatadas. É interessante, né, Neiva? É a gente se colocar, se posicionar, né, ir contra algo, né, mostrar aquilo dali, mas ao mesmo tempo não ser agressivo, né? Muito interessante. Ir contra aquele posicionamento, mas ao mesmo tempo não ser, né, não gerar agressividade, né, não gerar prisões, como elas trouxeram, né? Tanto o exemplo do Mahatma Gandhi como, né, desse movimento das mulheres, né, as marchas das mulheres, né? É a integração real, né, do yin e do yang, né, dos dois tipos de autocompaixão. Muito bom. Porque se tu for ver o que a gente teve aqui, né, se a gente for pensar em política, né, nós tínhamos extremistas, né, dos dois lados, e com muita agressividade, com prisões, com mortes, né, e cada um mostrando o seu ponto de vista, né, e as suas justificativas, só que com agressão, né? Porque tu pode fazer um debate, um levante, enfim, sem destruir, igual o que fizeram lá no Palácio, né? Destruíram patrimônio de todo mundo, né? Da história do Brasil, né? Não é que tu foi contra aquele presidente que foi eleito, é contra a história que tu foi, e de forma agressiva. Porque o que acontece? Ninguém te escuta, né? Porque tá sendo agressivo, tu tá destruindo e tu tá fora da razão, né? Tipo, e aí tu não tem impacto nenhum, impacto no sentido daquilo que tu gostaria de atingir, né? É bem interessante. Então vamos ali ler mais um pouquinho. Autocompaixão feroz. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Vamos finalizar, né? Até a 207 a gente começa no capítulo 7. Então, continuando ali na 203, autocompaixão feroz e antirracismo. Sexismo e racismo estão interligados porque ambos são resultado da opressão. Eles não são a mesma coisa. Mulheres podem ser racistas e pessoas não brancas podem ser sexistas. Mas eles estão interligados. Desenvolver a autocompaixão não vai desmantelar estruturas arraigadas de desigualdade racial por conta própria, mas acredito que tem um papel a cumprir.
Assim como o inconsciente preconceito de gênero nos leva à consciência com a opressão de gênero, o preconceito racial inconsciente nos leva a ser convenientes com o racismo. Se as mulheres brancas pretendem se levantar para lutar contra o racismo, precisamos da autocompaixão terna para abraçar a dor desse conluio e vê-la como ela é exatamente, bem como da autocompaixão feroz, para tomarmos as medidas necessárias e acabar com o problema. O movimento feminista foi corretamente criticado por, na melhor das hipóteses, não se posicionar fortemente contra o racismo, e na pior das hipóteses, por deixá-los de se perpetuar. As primeiras sufragistas, como Elizabeth Cady Stanton, apoiavam totalmente a supremacia branca. As feministas do Sul muitas vezes apoiaram Jim Crow. Afinal de contas, o linchamento tinha a intenção de proteger as mulheres brancas. O atual clichê Karen, a mulher branca que extrapola seu privilégio, é ainda muito real. Como podemos ver no caso da Amy Cooper, a qual ligou para o 911 e chamou a polícia dizendo que um homem afro-americano está me ameaçando no Central Park de Nova York. Só porque o homem negro, observador de pássaros, se atreveu a pedir-lhe para seguir as regras do parque e colocar seu cachorro na coleira. Muitas vezes o racismo é exibido de maneiras mais sutis, como presumir que sua experiência como uma mulher branca é universal, e ignorar as experiências distintamente diferentes das mulheres negras. Muitos trabalhos feministas focam exclusivamente mulheres brancas, sem nem mesmo mencionar a raça. O racismo explica como isso passou desapercebido e não mencionado por décadas, pelo fato de mulheres brancas terem mais poder do que as não brancas. Suas narrativas são consideradas padrão. O protótipo de pessoa é homem e o protótipo da mulher é mulher branca. Como propõe a teoria da invisibilidade interseccional, isso significa que as mulheres não brancas muitas vezes nem mesmo entram em cena nas pesquisas sobre a experiência humana. Precisamos chamar a atenção para a desigualdade de poder e opressão, onde quer que esteja escondida, para criar uma mudança sustentável na sociedade. Porque a nossa luta contra o patriarcado não terá sentido a menos que leve em consideração a raça. Opressão é opressão, e a compaixão está enraizada na motivação de aliviar o sofrimento causado por todas as injustiças. A autocompaixão é crucial quando as mulheres brancas fazem um trabalho árduo de reconhecer nosso privilégio e nosso próprio papel na perpetuação de um sistema racista. A autocompaixão terna nos ajudará a reconhecer como nos beneficiamos por sermos brancas sem desviar o olhar da vergonha. A autocompaixão feroz nos permite assumir a responsabilidade e nos comprometer a fazermos as coisas de maneira diferente. Como mulher branca, cisgênero e heterossexual, a autocompaixão tem me ajudado a começar a ver meu próprio papel num sistema racista. Como muitos, eu me considero uma pessoa moral e sinto minha resistência quando me pedem para que examine meu próprio privilégio. Mas eu não sou racista, meu ego reage. A vergonha que surge com a insinuação de que somos racistas interfere na nossa capacidade de reconhecer que realmente somos partes do problema. Pode acontecer quando cometemos microagressões, como quando eu não estava satisfeita com o quarto em um hotel e perguntei à mulher hispânica que me ajudava se eu poderia falar com o seu gerente. Ela era gerente.
Se estivermos com todo o ego na defensiva em situações como essa, acabamos invalidando a experiência da pessoa que ofendemos, silenciando a sua voz. O ato de ser gentil e compreensiva comigo mesma facilitou minha capacidade de ver que, como a maioria de nós, eu não oprimo conscientemente, mas o racismo influencia inconscientemente minhas interações com os outros, simplesmente por eu ter crescido em uma sociedade racista. Eu não crio o sistema injusto da supremacia branca em que vivo. O legado da escravidão e da segregação já existia muito antes de eu nascer. A autocompaixão neutraliza a vergonha, que surge quando reconheço minha participação passiva nesse sistema, permitindo-me reconhecer como me beneficio com isso. Presumo que serei protegida pela polícia. Nunca recebo olhares suspeitos quando fico horas em uma cafeteria. Quando eu era criança, não tínhamos muito dinheiro. Minha mãe era uma secretária que criou 2 filhos sozinha, sem qualquer ajuda do meu pai ausente. Mas quando eu tinha 11 anos, mudamos por um apartamento barato da periferia de um bairro rico, com um distrito escolar incrível para que meu irmão e eu pudéssemos ter uma boa educação. Eu só tirava 100, o que me permitiu ir para o USLA com uma bolsa de estudo e finalmente concluir meu doutorado na UC na Berkeley. Eu fui totalmente aceita tanto no ensinamento fundamental quanto no ensino médio. Encaixava-me perfeitamente. Se eu fosse negra, um dos rostos negros solitários em um mar de brancos, minha mãe teria se sentido confortável me colocando nessa situação. Eu teria o mesmo grupo de amigos, os professores teriam me apoiado da mesma forma. É difícil saber, mas certamente eu nunca tive que perder um momento pensando na cor da minha pele. Um luxo que veio por ser branca. Precisamos ter a compaixão terna para vermos claramente o papel que desempenhamos no racismo. Segurando essa verdade incômoda com amor e aceitação para que possamos dar os passos corajosos e difíceis para mais necessários. Para fazer as coisas de forma diferente, muitas das mudanças devem ocorrer no âmbito da sociedade. E a complexidade da reestruturação necessária e assustadora. Mas cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja votar, protestar ou falar. Sempre que ouvimos comentários racistas verificando se nossas interações estão sendo distorcidas por estereótipos raciais, ou se desculpando sinceramente se ofendermos alguém sem querer. Para ser honesta, é difícil saber exatamente o que fazer. Para que a mudança aconteça, então, também precisamos ser humildes e ouvir e aprender com os outros. O resultado final é que o sexismo prejudica todos nós. O racismo prejudica todos nós. A discriminação contra qualquer grupo, aqueles com uma identidade de gênero diferente, orientação sexual, religião, nível de habilidade, tipo corporal, prejudica todos nós. Não somos indivíduos separados, nossa capacidade de aliviar nosso próprio sofrimento está intrinsecamente entrelaçada com o compromisso de acabar com o sofrimento de todos. Porque a paz de nossos bairros, nossas sociedades e, em última análise, do planeta depende disso. Nosso poder de mudar o mundo é mais forte do que pensamos, contando que sempre nos lembremos de desenvolver e integrar a autocompaixão feroz e terna, as duas faces do amor. Então, finalizamos
e vamos começar no capítulo 7. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente trabalha isso dentro, né? O yin, o yang, a autocompaixão feroz, a autocompaixão terna, tu transborda isso, né? Tipo assim, se o teu ser é assim, tu transborda nas tuas atitudes e tu começa a reconhecer. Porque igual como eu falei da semana passada que tinha a menina não sei qual é, como ela se identifica, mas vou botar como transexual cadeirante que eu falei, né? Que ele tinha um corpo todo deformado e tal. E aí ela ficou colocando as coisas que ela sofria discriminação, né? Que ela sofria bullying pela condição dela. São coisas que a gente não percebe. A gente só fica focado na cor, na raça em si, né? Tipo assim, de não falar as coisas, de não chamar negro, alguma coisa assim. Mas as atitudes como um todo, né? Muitas vezes elas são discriminatórias e a gente não reconhece, porque é como ela trouxe. Tu foi condicionada, foi criada dessa forma. Só que eu acho que no momento que tu traz essa percepção, né, essa autocompaixão, esse equilíbrio interno da autocompaixão feroz, eterna, tu começa a expandir essa tua percepção, né, de ter mais mesmo, assim, a humanidade compartilhada né, como um todo, que é igual o que ela disse, que eu trouxe o exemplo a semana passada, que ela estava no chão dançando, né, porque ela não caminha, e o cara do lado jogou água porque estava com calor. Só que em nenhum momento se tu lembrou que ao jogar água, ela ia ficar com o chão molhado, que não ia poder dançar, e ela ficou toda molhada, né? Então são coisas assim, tipo, é a gente se reconhecer, é a gente se cuidar, é a gente se proteger. E eu acho que ao mesmo tempo as tuas atitudes se modificam, né? Porque tu consegue perceber, eu não tô sozinha aqui no mundo. As minhas atitudes como um todo, elas interferem, né? Pelo menos é isso que eu percebo nessa fala, assim, né? Que me conecta com as coisas que eu andei vendo, né? Então tá, Neiva, finalizamos na página 208, capítulo 7. Deixa eu finalizar aqui a gravação.